instante. Quando o Jordão passarmos Unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia remidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado nos céus começar, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, tomem em mãos a sua revista do nosso segundo trimestre de 2024, estudando ainda, e já a última lição desse trimestre, com o tema do nosso trimestre, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Nesta manhã, data de 30 de junho de 2024, estaremos vendo a última lição, a lição número 13, nesta manhã, meus irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras, eles sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. A palavra do Senhor vai nos dizer que aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Então a pátria celestial, ela é o ponto de chegada, meus irmãos, de todos os salvos que estão em Cristo Jesus, que foram iluminados, alcançados pela palavra de Deus e que agora cultivam, ou provaram de uma tão grande salvação da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa morada não está aqui, mas nos céus. A palavra do Senhor vai nos dizer que brevemente os portões celestiais se abrirão e nós partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria
celestial. Por isso nós estudaremos nesta manhã a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado, né? Em que nós desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras também elas ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui o que se encontra, né? O que nos aguarda para o final de nossa jornada cristã. Então seja muito bem-vindos à nossa 13ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição número 13, a cidade celestial. Nós passamos aí, se você quiser abrir, irmãos, no índice da nossa revista, nós passamos por 12 lições até chegar à lição de hoje, para o encerramento do nosso trimestre, né? E nós fizemos aqui um pequeno resumo, irmãos, baseado nas palavras-chave. Nós sabemos que a palavra-chave, elas são a tônica, né, do assunto que é tratado em cada lição. Então nós vimos aí, irmãos, acompanhem comigo, a lição número 1. Aprendemos aqui, a palavra-chave é caminhada na lição número 1. E ali trata-se do início da nossa caminhada, né? Tanto física quanto espiritual nós aprendemos ali. Então nós vimos que se resumem ali em 2 aspectos, né? O início da vida biológica e também o início da nossa vida com Cristo. Na lição número 2, a palavra-chave ali foi porta. Resume-se em 2 portas, a porta estreita e o caminho estreito que destina-se aos céus. E também vimos e aprendemos ali sobre a porta larga e o caminho largo que destina-se ao inferno. Na lição número 3, a palavra-chave é céu, resumindo-se ali o que nós aprendemos em 3 aspectos, né? Que foi o céu atmosférico, onde se situam as nuvens, o céu espacial, onde estão ali as estrelas, planetas, galáxias, e o céu morada de Deus, essa dimensão metafísica, né? Que está em uma realidade espiritual e sobrenatural, tá, irmãos? Isso é o que nós cremos, em 3 céus. Diz aí o costume ali judaico que eles criam até em 7 céus, né? Mas nós cremos em 3 céus a partir da revelação do apóstolo Paulo, que subiu até ao 3º céu em revelação. Lição número 4, a palavra-chave ali foi conduzir. Resume-se o que nós aprendemos ali. Resume-se em estudar a forma como estamos andando na caminhada, né? Que é uma caminhada que precisa ser progressiva, com um padrão de conduta exemplar, seguindo o exemplo de Cristo, o nosso padrão de vida, o nosso exemplo, né? Fazendo a vontade de Deus, andando ali em amor, digno do nosso chamado, andando na luz e andando em sabedoria. Na lição número 5, a palavra-chave ali era inimigos. E ali nós aprendemos, essa lição resume-se em estudar sobre os 3 inimigos do cristão. Então nós vimos ali a carne, a nossa inimiga íntima, né, que é dentro de nós. Nós vimos ali o mundo, nosso inimigo externo, que é de fora, enquanto sistema, né, pecaminoso. E aprendemos também ali sobre o diabo, nosso inimigo espiritual. Na lição número 6, irmãos, a palavra-chave ali era armas. E ali nós podemos aprender que na caminhada nós vamos enfrentar lutas espirituais. E nós vimos as armas do cristão, a palavra de Deus, a oração, o jejum, que são importantes para todo cristão no enfrentamento, né, das hostes demoníacas. Ainda temos ali também o capacete da salvação, complementando, né, essas armas espirituais, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé e calçados do Evangelho, na preparação do Evangelho da paz, como nós aprendemos em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Na lição número 7, a palavra-chave ali era murmuração. Nós aprendemos, essa lição resume-se sobre o estudo sobre a reclamação, né, dos filhos contra Deus. A murmuração, ela vem de um coração incrédulo, né, irmãos, que se constitui em pecado contra Deus. Na lição número 8, a palavra-chave ali era confissão. E nós podemos ver e aprendemos que essa lição se resume em estudar sobre essa necessidade de confessar
os nossos pecados, né? Significa assumir essa fraqueza humana a qual nós temos, a nossa pecaminosidade e a necessidade do perdão de Deus. Na lição número 9, a palavra-chave ali era tentação, e nós aprendemos, esta lição resume-se em estudar sobre sermos experimentados, né? Como uma prova ou mesmo um teste. Nós podemos ver ali a exemplo de Jesus, que ele mesmo foi tentado por 40 dias no deserto por 3 vezes pelo diabo. Na lição número 10, irmãos, a palavra-chave ali era santidade. Nós aprendemos, e esta lição se resume em estudar sobre o padrão de santificação celestial que o nosso Deus, que Deus exige para que cada um possa vê-lo um dia face a face, né? Significa glória, justiça, zelo, ética divina, essa santificação. Na lição número 11, a palavra-chave ali foi inferno, e nós aprendemos, esta lição se resume em estudar sobre o lugar de tormento eterno, né? O inferno, ele é negado por alguns ensinamentos que nós aprendemos ali. Primeiro, pelo pensamento humano, filósofos humanistas e teólogos modernos e pós-modernos, eles negam a realidade bíblica do inferno. Também vimos ali sobre o universalismo, né? O universalismo prega que no final todos serão salvos, porque Deus, que é um Deus de amor, ele não condenaria ninguém para este lugar. Também falamos aqui, pincelamos sobre o aniquilacionismo, esse pensamento, esse estudo que diz que Deus vai aniquilar, vai extinguir os que não foram salvos, tá? Na lição número 12, na penúltima lição, a palavra-chave ali foi esperança, a lição passada a qual nós aprendemos, e ela resume-se ali, irmãos, em estudar sobre a capacidade do crente de esperar pacientemente, né, pelo cumprimento das promessas de Deus, referente ali ao que nós vimos sobre a ressurreição, ao cumprimento total do Evangelho, ao arrebatamento da igreja, a vida eterna e os novos céus e a nova terra. Amém, meus irmãos? E nós vamos encerrar nesta manhã com a 13ª lição. Abra aí comigo, que está aqui, a cidade celestial. O textual, irmãos, está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que vai nos dizer assim: mas a nossa cidade, e algumas versões estão pátria, está nos céus, donde também esperamos, em algumas versões está aguardando. E aqui, irmãos, no grego a palavra é apikdeshomai, né? Assiduamente, pacientemente esperando, esperar ansiosamente. Aí termina: o Salvador, que não é só Salvador, ele é Senhor também, o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, no textuário, a palavra cidade, ou então em algumas outras versões, nós vamos encontrar pátria. Ela vem do grego politeuma, né, que significa comunidade ou cidadania. É o que nós aprendemos sobre esta palavra no grego politeuma, de cidade ou pátria. Então, como os filipenses, aqui está em Filipenses capítulo 3, 20, o apóstolo Paulo tratando sobre essa epístola com essa igreja, como os filipenses eram cidadãos de Roma, ou seja, os cidadãos de Filipos, eles eram uma colônia romana, né, com todos os direitos, com todas as responsabilidades de Roma, mas eles estavam em território estrangeiro, que é em Filipos, na Macedônia, tá, irmãos? Então, assim também, os cristãos, eles são agora cidadãos da grande comunidade do céu. Moffat, ele vai dizer que nós somos uma colônia dos céus. Tá, e o que é uma colônia? Uma colônia é um grupo de pessoas que estabeleceram-se em uma terra ou em uma região estranha. E eu trouxe um exemplo aqui para os irmãos. Eu trouxe um exemplo nosso, né? Porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses.
Então, irmãos, eles estabeleceram a colônia no Brasil. Este grupo de pessoas que eram de portugueses, eles se estabeleceram no Brasil, terra e região estrangeira para eles, mas o país de onde eles são cidadãos e tem a sua cidadania e direito e responsabilidades é Portugal. Ou seja, estamos no mundo, Paulo está dizendo aqui, dando o exemplo da igreja de Filipe, como uma grande colônia do céu, ou seja, como peregrinos e estrangeiros, porque não somos do mundo, mas a nossa pátria, vai dizer a palavra do Senhor, a nossa cidade a qual nós pertencemos, cidadania esta, irmãos, que foi adquirida, né, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com todos os direitos e responsabilidades, a Bíblia está dizendo, está nos céus. Tá? Então vivemos, então como filhos da luz, para sermos achados agora dignos de adentrar os portões celestiais. A verdade prática vai dizer assim, a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que se iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então o destino, irmãos, final da jornada do peregrino que vive neste mundo é o céu de glória. Esse é o nosso destino. Paulo esclarece aqui que o nosso alvo é a cidade celestial. É por isso que ele vai dizer em Filipenses 3:20 aqui, que a nossa pátria está nos céus, da onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ao falarmos sobre a cidade celestial, nós abordamos um tema que ele vai se firmar por meio da revelação de Apocalipse, lá no capítulo 21 e 22, no qual ali nós vamos ver, irmãos, que trata da Nova Jerusalém. É descrita ali para nós, por revelação ao apóstolo João, como a cidade do destino e morada de todos os crentes que viveram neste mundo aqui presente agora, com os olhos firmados em Cristo e firmados nas suas promessas. Como o próprio Senhor Jesus falou lá em João 14, 1 e 2, que ele ia nos preparar um lugar. Então, irmãos, quando Jesus voltar, nessa segunda vinda, ele nos levará para a nossa cidade celestial. E ali nós estaremos para sempre com ele. Essa é a promessa que ele nos fez. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer assim, depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a Bíblia nos ensina nós a suportarmos as aflições, a Bíblia nos ensina, irmãos, a passarmos por as provações deste mundo, porque vale a pena para o cristão. Por quê? Porque Paulo vai dizer que não se comparará com o peso de glória com que nós havemos de receber no Senhor Jesus Cristo. Então, o salvo em Cristo, todo cristão, ele precisa obedecer à palavra de Deus. E a Bíblia diz para nós andarmos em santidade. Santidade essa que, se o cristão não tiver, a Bíblia diz que não verá o Senhor. Então precisamos andar em obediência à palavra, andar em santidade, porque ao chegar, irmãos, na nova cidade celestial, nós desfrutaremos, a Bíblia vai dizer, agora de um novo estado. Uma terra que será transformada pelo poder de Deus, e a Bíblia nos faz a promessa de vivermos juntamente com Ele. Então isso nos fala de uma comunhão ininterrupta. Isto nos fala, irmãos, que o crente, ele não mais estará sujeito às lutas, aos sofrimentos, né? Por quê? Porque lá não haverá morte. E todas as nossas lágrimas, como diz o texto, elas serão enxugadas. Então isso nos revela que a cidade celestial, ela é um estado perfeito. É um lugar de perfeição. Amém, meus irmãos? Vamos estar fazendo nossa leitura bíblica em classe, uma leitura responsiva da palavra do Senhor. O nosso texto base
da lição está Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 9 ao 14, e o capítulo 22, dos versículos 1 ao 5. Apocalipse 21, versículo 9, vai dizer assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me uma grande cidade, a santa Jerusalém, que é de Deus descido do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e as portas 12 anjos, com nome escrito sobre elas, que são os nomes dos 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma das outras bandas do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, donde seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, os nossos objetivos nesta manhã da missão, o primeiro é conceituar o paraíso. O segundo é explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse. E, por fim, o nosso terceiro objetivo é conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Abra comigo aí no primeiro tópico da nossa missão. Está aí, ó. O paraíso eterno. Nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, o que é o paraíso. O segundo, o que é a cidade eterna. O terceiro, quando a eternidade começará. O comentarista, ele começa dizendo assim, irmãos, uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido, está lá em Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, o salvo em Cristo, que vive a nova vida formada no Senhor, firmada no Senhor Jesus, ele tem uma nova esperança em relação ao futuro, ao porvir. De modo que o cristão, irmãos, ele vive neste mundo olhando para as alturas. Ele aguarda o retorno glorioso de Cristo para habitar no paraíso eterno. Então, no hebraico, essa palavra paraíso, ela é Gan Eden. E ela quer dizer jardim do Éden. Também estando aí, irmãos, associado, ao termo paraíso. Então, era o lugar perfeito que Deus havia criado ali para Adão e para Eva, E eles habitavam ali antes de pecarem. No grego, no Novo Testamento, a palavra paraíso, ela foi mencionada pelo Senhor Jesus, nesse texto ao qual vimos aqui de Lucas 23, 43,
ela foi mencionada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:4 e em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. No Strong, ele vai nos dar alguma definição dessa palavra grega, que é paraíso. E a definição no grego, o termo é paradeisos. E ele vai nos dar algumas definições. A primeira definição que Strong nos dá, ele vai dizer que entre os persas, essa palavra no grego, era um grande cercado ou reserva, região de caça, parque, sombreado, bem irrigado, no qual os animais silvestres ali, eles eram mantidos para a caça, era fechado por muros e guarnecido com torres para os caçadores. Então esse é o primeiro termo, que Strong nos dá, a definição desse termo de paradeisos, que é paraíso no grego. O segundo é jardim. A segunda definição é jardim, parque de recreação, bosque, parque. O terceiro, irmãos, a definição que ele nos dá é parte do Hades, que os judeus posterior, eles pensavam ser a habitação das almas dos piedosos até a ressurreição. Alguns entendiam, ser este o paraíso ali celeste. E a quarta definição no grego para paraíso, do termo paradeisos, é as regiões superiores dos céus. E nós vamos ficar com essa aqui. Então nós compreendemos, irmãos, que a palavra paraíso, no aspecto bíblico, no aspecto teológico, ambos esses termos aludem ao estado de perfeição, ao estado de prazer. Isso porque trata-se de um lugar que não haverá mais sofrimento, tá? Então, paraíso, teologicamente, ele é considerado como um estado de bênção, como um estado de comunhão com Deus depois da morte dos salvos. É o que o texto de Lucas 23:43 diz aí para nós. O ladrão ali na última hora que é salvo, e Jesus vai dizer para ele que ele estaria com ele no paraíso. Tá, irmãos? Passando o quê? Passando a habitar na presença de Deus, já estar com o Senhor. Então o paraíso ele pode ser descrito também como o reino de Deus nesse sentido. O que se compreende é que nele se concretiza um estado restaurado agora de todas as coisas. Esta restauração total. Cumprindo-se então aí os propósitos divinos de Deus, resultando em novos céus e também em nova terra. Então é descrito também, irmãos, paraíso como um estado de paz, como um estado de alegria, como um estado de felicidade. E esse termo ele é usado para descrever essa realidade espiritual do futuro que todo salvo em Cristo ele almeja. Esse estado de perfeição, esse estado de paz, de alegria, de felicidade. Então, essa futura realidade, ela até transcende a nossa imaginação. As perspectivas humanas não podem chegar, irmãos, não alcança, que é o que Deus tem preparado para nós. Nós não conseguimos chegar na nossa mente finita. Então, no aspecto espiritual, o paraíso ele é destinado para aqueles que vivem ainda neste mundo ou já viveram uma vida santa, uma vida justa para com Deus. Alinhado essa vida sua com os mandamentos bíblicos da palavra do Senhor Jesus. Tá, irmãos? O segundo subtópico vai falar o que é a cidade eterna. No finalzinho, o comentarista vai dizer assim, nessa ocasião, salvos serão cidadãos dessa cidade. Desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Então, irmãos, a expressão cidade celestial
ela está intimamente relacionada à cidade eterna, tá? Que é o segundo subtópico aqui. Ela é a Nova Jerusalém, né? Que é mencionada por João, o apóstolo João, em Apocalipse. É nessa cidade eterna aqui, irmãos, que todos os salvos que foram redimidos por Jesus, eles irão morar quando Jesus vier buscar o seu povo. Essa cidade, à luz de Apocalipse capítulo 21, ela será glorificada. Por isso que se diz que ela descerá dos céus. Então ela é descrita lá em Apocalipse 21 como maravilhosa, como bela, né? Cheia de glória. É o que nós vemos ali na revelação de João em Apocalipse capítulo 21. E nós, ao fazermos menção sobre a beleza dessa cidade, o autor, ele faz uso de palavras, que ele busca exprimir para nós essa realidade, ou seja, ele quer exprimir para nós, mostrar para nós essa realidade para nós os mortais. É por essa razão que nós vamos ver que ele menciona no texto ruas de ouro puro, muralhas de jaspe, adornadas de pedras preciosas, muitas pérolas, né? Nós já mencionamos aqui que essa cidade, ela não haverá a necessidade de luz do sol ou da lua. Por quê? Porque o texto está dizendo que o Cordeiro de Deus será a sua lâmpada. A glória de Deus, irmãos, iluminará este lugar. Então essas expressões que nós estamos vendo aqui que o apóstolo João ele coloca, elas são usadas para deixar claro para nós que nessa cidade não haverá qualquer resquício de escuridão espiritual. Por quê? Porque a luz divina é a maior. Jesus Cristo vai iluminar eternamente, tá, irmãos? Então, quando nós falamos aqui da cidade eterna, ela é um lugar de paz. Ela é um lugar de gozo. Essa cidade eterna, ela é um lugar de alegria. Por quê? Porque jamais a dor, jamais o sofrimento, jamais a morte, elas estarão presentes neste lugar. É por isso, irmãos, que nós devemos sempre procurar ler e meditar no livro de Apocalipse. Ainda que ele seja para nós um livro poético, um livro muito simbólico, nós cremos no seu cumprimento que será totalmente literal. Então ele nos mostra essa realidade espiritual que há de ser revelada para a igreja, que transcende a tudo que nós podemos imaginar. O mortal, sem a mente de Cristo, Paulo vai dizer que ele não compreende. Ele não tem essa compreensão, irmãos. E isso está presente para nós, todas essas verdades contidas na palavra de Deus aqui em Apocalipse, nesse último livro, para inspirar todo cristão, para encorajar todo cristão de Cristo, a seguir essa jornada, essa peregrinação aqui na terra, sem temer. Por quê? Porque grandes coisas maravilhosas a palavra de Deus nos dá como promessa no futuro. Nos aguardam no futuro essas promessas grandiosas e maravilhosas. Então, irmãos, era a esperança nessa cidade espiritual que nós vamos ver que estimulava até mesmo os crentes da antiga aliança. Eles tinham essa esperança também no seu coração. Abra aí para nós lermos, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 14 e 16. Olha o que diz a Bíblia aí. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 14 e 16. Graças a Deus. Do 14 ao 16? 14 e 16. Pode ler o 15 também, pode ler 14 ao 16. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E
E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha aí, irmãos, então essa era a esperança até mesmo dos crentes da antiga aliança, né? Essa cidade espiritual é que estimulava eles, que inspirava eles, encorajava eles a seguir na sua jornada sem temer, porque eles aguardavam coisas maravilhosas no futuro. E também os crentes santos da nova aliança aguardavam isso, almejavam isso. Ó, é o que Paulo disse no nosso texto áureo lá, ó. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E essa premissa, irmãos, que nós estamos vendo, era tão forte que Paulo acreditava que já no seu tempo Jesus iria retornar. Paulo cria, irmão, fielmente, que ele não morreria antes de Cristo voltar. Tanto é que até a igreja de Tessalônica, também dessa forma, nessa crença, eles estavam esperando já Jesus ali, que eles estavam preocupados com os pais que estavam morrendo. Eles diziam, como esses herdarão as promessas de Deus se já estão morrendo e Jesus não veio? Aí Paulo traz aquela revelação grandiosa em 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre a transformação do corpo, aqueles que morreram primeiro, né, serão ressuscitados. Então, irmãos, eles tinham esse pensamento na iminente volta de Jesus, que até mesmo naquele tempo, eles não morreriam sem que Jesus viesse voltar a buscá-los. Nós vimos aí que passou um longo período, estamos ainda no tempo da graça, mas esse ainda é o pensamento do cristão. Ele espera a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. E ele tem aqui, irmãos, para nós, nesse último livro, tudo isso para nos inspirar e nos encorajar, essas promessas grandiosas de Deus para com as nossas vidas. E isso faz com que nós corramos a nossa carreira sem temer. Que nós, como peregrinos e forasteiros, como eram os crentes do Antigo Testamento, buscando uma pátria, olha aí, uma cidade celestial, nós também. Por mais que nós estamos aqui, temos uma cidadania terrena, humana, mas nós sabemos que a nossa cidadania celestial, a pátria, a nossa pátria está nos céus. Tá, irmãos? Graças a Deus. Vamos lá. Terceiro subtópico aí, irmãos. Quando a eternidade começará? Então vamos lá. O comentarista vai dizer assim, ó, ele vai dar uma ordem aí, né, dentro da escatologia que nós cremos, tá, irmãos? Pensamento assembleiano, pré-millenista, pré-tribulacionista, tá bom? É o que nós cremos, olha aí. De acordo com o estudo atento de Apocalipse, diz o comentarista, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá grande tribulação, por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente, por ocasião de sua segunda vinda, e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Então, irmãos, quando nós aqui nos referimos, né, ao começo da eternidade, estamos falando isso do ponto de vista do homem em relação a Deus. Sabemos que de eternidade a eternidade, o Senhor, Ele é Deus. Tá? Então Deus, Ele sempre existiu. Ele é eterno. Ele é eterno. De maneira, irmãos, que nós não podemos aplicar a Ele o conceito de tempo. Por quê? Porque Deus, Ele é atemporal. Deus não está sujeito ao tempo. Deus não está sujeito ao limite do tempo. Por quê? Porque Deus é o Criador do tempo. Deus é eterno, tá, irmãos? Deus, Ele é eterno. Tá bom? É por isso que lá em Pedro vai dizer que um dia para Ele é 1000 anos e como 1000 anos como um dia. Deus é eterno. Deus, Ele tem essa capacidade de ver tanto o passado, presente e futuro. Deus é eterno, irmão. Deus é Senhor do tempo, tá? Deus, Ele não está limitado ao tempo. Então, Deus não tem começo. Se Ele é eterno, Deus não tem fim. Ele está além do tempo. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, João vai descrever Ele como o alfa e o ômega.
primeiro e o último, João vai dizer. E o alfa e o ômega ali está nos falando do alfabeto grego, né? A primeira e a última letra, tá, irmãos? Dizendo que ele é o primeiro e o último. Então, jamais um simples ser mortal como nós, ele poderá, com o seu finito raciocínio, porque nós somos seres finitos, limitados, com o seu raciocínio finito, falar sobre o começo de Deus. A sua eternidade, ou seja, a eternidade de Deus, está fora, irmãos, da nossa análise, quando nós olhamos no aspecto aí temporal. Então, quando nós voltamos aqui à questão do começo da eternidade, estamos falando aqui, irmãos, sobre isso em relação aos salvos em Cristo Jesus e as promessas que Deus ele tem para nós em relação à sua eternidade. Tá? Então, envolve a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia cristã, que trata aí desse assunto, né, pertinente às últimas coisas, tá, irmãos? Então, nós que somos mortais, a palavra do Senhor diz que nós recebemos a imortalidade. Nós recebemos a imortalidade, uma vida eterna, por causa da vida que nós vivemos agora no Senhor Jesus. Então, quando a mortalidade, ela não mais terá poder sobre a imortalidade. Irmãos, então nós que estamos em Cristo Jesus, a mortalidade, ela não tem poder sobre a imortalidade. A nossa imortalidade, a Bíblia vai dizer que ela começou no momento em que nós passamos a estar em Cristo Jesus. Porque quando nós passamos a estar em Cristo Jesus, nós passamos a receber a vida eterna. Porém, essa concretização, ou esse desfecho final, irmãos, se dará no futuro, quando Cristo se manifestar. Tá bom? Quando Cristo ali se manifestar, que é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 nos fala sobre esse assunto o apóstolo Paulo. Tá bom, irmãos? Falando da vinda do Senhor Jesus. Vamos lá, o segundo tópico. O segundo tópico aí, irmão, vai falar para nós sobre o eterno e perfeito estado. Nós temos aí dois subtópicos. O primeiro vai falar do estado perfeito à luz da doutrina bíblica. E o segundo vai falar do estado perfeito à luz de Apocalipse, capítulo 22. Tá? O comentarista ele começa dizendo assim, irmãos, aí, de Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Então, irmãos, quando nós estudamos o estado perfeito à luz da Bíblia, à luz da teologia, que é o estudo sobre Deus, ele é descrito, ele é marcado como pela comunhão, pela paz, pela alegria. Esse estado perfeito, irmãos, ele é marcado pela santidade. A Bíblia vai dizer que ali não tem presença alguma de males, de dores, de sofrimento ou de morte. Então, está aqui, irmãos, esse estado marcado por essas definições. Né? Isso é chamado, então, de estado perfeito. Por quê? Porque trata-se do resultado da consumação das promessas divinas no que diz respeito ao plano redentor do nosso Senhor Jesus. Então envolve tanto a natureza, lembra que a natureza ficou sujeita também à maldição quando o homem pecou? Tanto a natureza como também ao homem. Então, por meio da palavra de Deus, nós podemos ver, irmãos, que desde o início o Senhor, Ele sempre desejou que o homem vivesse o estado perfeito. Lembra
Jardim do Éden, que Deus criou, né? É por isso que nós vemos lá, irmãos, na criação original, feita por Deus, no início de tudo. Gênesis ali vai nos relatar para nós um cenário primitivo, mas que ele era marcado ali pela perfeição, pela harmonia. O próprio Deus vai dizer que tudo era bom. E no final ele diz que tudo era muito bom. Tá? Então não havia maldade, não havia pecado. Era um cenário do que ali, irmãos? De paz. Era um cenário ali de comunhão. Lá em Gênesis nós vamos ver esse retrato. Que Adão e Eva, eles desenvolviam no paraíso. Era esse estado aqui de perfeição. Mas logo que nós vamos lá para o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver ali, irmãos, que foi por causa do pecado de Adão e Eva que a desarmonia entrou. Aí começou a bagunça, né? Por causa do pecado ali causou-se a separação entre Deus e o homem. Nós vamos ver que a partir disso vai ser gerado ali toda sorte de males por causa do pecado. Que até a terra, como nós já dissemos aqui, ela ficou maldita por causa do pecado do homem. E a morte passou a todos os homens. Tá? Então, jamais, como alguns fazem hoje, aí, irmão Petrus, nós podemos culpar a Deus pelas desgraças do mundo. Jamais, irmãos, como alguns fazem aí, nós podemos culpar a Deus pelas misérias do mundo, pelas doenças que estão presentes neste mundo. Quando nós olhamos para o relato da Bíblia Sagrada em Gênesis, nós vamos ver, irmãos, que na verdade o próprio homem, ele é responsável pela maldade que entrou no mundo, pela miséria, pela desgraça, pelas doenças que entrou no mundo, pelo seu pecado, a sua rebelião. O homem é o responsável por isso. Tá? Então, mas o que a Bíblia nos mostra, o mais importante de tudo isso, de todas essas mazelas, o pecado que entrou no mundo, a morte, as maldições, né? Que foi ali o julgamento de Deus, nós vamos ver, irmãos, que o mais importante, o que nós vemos, é a bondade de Deus, que logo ela entra em cena. Logo entra em cena a bondade do Deus Criador. Por quê? Porque Deus, ele procura, pelos seus meios, providenciar esta restauração. Deus, ele procura, pelos seus meios, providenciar essa comunhão com Ele mesmo. E a Bíblia vai dizer, irmão Everaldo, que isso acontece por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, pela morte de Cristo, a comunhão do homem para com Deus, para o seu Criador, ela se torna possível. Através da morte de Cristo, o véu da separação, ele foi desfeito. A separação que causava o pecado do homem para com Deus é restaurada no sacrifício de Cristo, na obra consumada de Cristo no Calvário. Então, novamente, é possível essa comunhão do homem para com Deus, irmãos. E isso foi propiciada pelo sacrifício redentor de Jesus. E não somente isso, mas a Bíblia nos diz que o homem, ele passa a ter a certeza de participar agora do estado perfeito que será dado, que será proporcionado por Deus. As promessas ainda para o homem, irmão, é que o homem participará desse estado perfeito. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Então o estado perfeito, ele vai se abrir, ele vai se descortinar no futuro. E nós vamos ver que ele é chamado no Apocalipse de novos céus e nova terra. Apocalipse 21:1. Então Deus, através ou por meio do seu poder, e por causa do cumprimento das suas poderosas promessas, nós vamos ver, irmãos, que Deus, ele vai levar a consumação de tudo.
Deus vai consumar no final de tudo. Então nós vamos ver que haverá logo ali uma renovação da criação. Então nós vamos ver o surgimento de uma nova ordem agora sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Esse estado perfeito, essa nova ordem agora não tem a morte. Então, irmãos, o novo estado perfeito que a Bíblia nos revela, em Apocalipse 21, 22, vai ter essas características. Que características? Características de pela perfeição, pela eterna comunhão, que todos os que foram redimidos pelo Senhor, eles irão participar. A Bíblia diz que o próprio Deus estará presente com o homem novamente, como era, irmão Everaldo, no jardim do Éden, no estado de perfeição. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Então, nesse estado perfeito, nesse estado de perfeição, nos é prometido também que o Senhor ali estará enxugando, dos nossos olhos todas as lágrimas. Ali cessará todo o sofrimento. A Bíblia diz que ali cessará toda a dor. Ali cessará, irmãos, o pecado. É um estado perfeito de comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nós entendemos que esse é o estado perfeito à luz da doutrina bíblica, tá, irmãos? O segundo subtópico aí, irmãos, vai falar do estado perfeito à luz de Apocalipse. Então o comentarista vai dizer aqui para nós, o livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. Preste atenção nisso, irmãos. São símbolos, está dizendo o comentarista aí, que comunicam a singularidade desse novo estado. Então está aí, a letra A. A vida eterna descrita como um rio. Ele diz assim, o apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida, que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio, como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Lembra que ele falou para aquela mulher samaritana em João capítulo 4, que do seu interior fluiriam rios para a vida eterna? Então ali é como um símbolo também de um rio aqui, tá, irmãos? Então, a água, no seu aspecto simbólico, aponta para o quê? Para a vida. A água, no seu aspecto simbólico, aponta para a purificação. A água, no seu aspecto simbólico, aponta para refrigério. Então, quando se diz que é brilhante como cristal, o texto está dando destaque para nós aqui sobre a pureza. Está dando destaque aqui para nós, irmãos, sobre a beleza. Deus abençoe, pastor. Sobre a clareza. Então, o rio nasce do trono de Deus, o que quer dizer que a vida eterna só pode vir dele, ou seja, de Deus. Tá bom, meus irmãos? Ele coloca aí, a vida eterna descrita como uma árvore. O comentarista diz assim, a árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Então aqui, irmãos, essa árvore, ela é representativa, tá? Por quê? Porque ela aponta para o relacionamento que foi restaurado com Deus. Ela aponta para essa restauração da comunhão do homem para com Deus. É trazendo a humanidade para o propósito que o Deus Pai havia projetado e planejado desde o início dos tempos. Irmãos? Então é por meio da obra redentora de Jesus, Cristo, na cruz, é que houve essa restauração, ou que vai haver
sem males, né? O comentarista diz assim, ó, não haverá mais maldição contra alguém, Apocalipse 22:3. O problema do coração do ser humano será sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e o Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano, diz o comentarista aí, tá, irmãos? Então, a vida eterna, ela está sendo descrita aqui para nós, nos versículos de Apocalipse, irmãos, sem a presença do quê? De maldições. Né? Então, era por meio dela que o homem estava distante ou separado de Deus. Por meio de maldição. Então, irmãos, nós entendemos que nessa nova Jerusalém, o trono de Deus, ele vai estar ali presente. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra a comunhão do Pai, isso nos mostra a comunhão do Filho com todos os seus servos. Com todos os seus salvos, tá? Vamos lá. A letra D. A vida eterna na presença de Deus. O comentarista diz assim, ó: contemplaremos a Deus face a face, e sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Esse estado, então, irmãos, apresentado para nós eterno, nós vamos ver que ele é apresentado como um lugar restaurado. Né? Ele é um lugar restaurado. E essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Senhor, com os salvos, com aqueles que foram redimidos pelo sacrifício de Jesus, a Bíblia está dizendo que será eterna. A Bíblia está dizendo para nós que será sem dor. A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que não tem mais sofrimento. A Bíblia está dizendo para nós que não haverá mais morte. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então o cristão, ele verá Deus face a face. Coisa maravilhosa, irmãos. Veremos a Deus como realmente Ele é, como diz Paulo. A Bíblia vai dizer que a sua luz estará ali, a sua autoridade, a sua bênção estará ali. Então, irmãos, esse estado perfeito aqui está revelando para nós essa concretização final, essa consumação final de todas as promessas divinas da parte de Deus, que é destinada a todos os salvos, que é destinada a todos os que estão em Cristo Jesus, os fiéis, durante a sua jornada nesta vida. Tudo isso será consumado, será concretizado na vida daqueles que são fiéis ao Senhor aqui nesta vida. É nesta vida que se determinará o nosso destino. É o que nós já vimos aqui, na lição que tratou da porta e do caminho. É essa vida terrena que vai determinar o nosso futuro. E tem pessoas, irmão Everaldo, que não estão preocupadas com isso. Tem pessoas que estão vivendo as suas vidas sem a preocupação do amanhã e do futuro. Para onde irá a sua alma? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos um ser material, mas também imaterial. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. E no momento da morte há essa separação da parte material da imaterial. E para onde vai a parte material dessas pessoas, seu espírito e alma, que são inseparáveis? Então, irmãos, é nessa vida terrena que é o destino para as nossas almas. E aquele que é fiel no Senhor, ele vai desfrutar, irmãos, desse destino final. Ele vai desfrutar dessa consumação final das benditas promessas do Senhor nosso Deus. Irmãos, que alegria, irmãos. É por isso que o comentarista aqui, ó, se você observar aqui, ó, o comentarista ele vai dizer que alegria indizível. O comentarista, irmãos, quando ele estava escrevendo, irmãos, esse estudo aqui, ó,
Você vê aquele louvando a Deus, imagina a alegria no coração do comentarista pastor Osiel Gomes. Porque ele chega até a colocar na revista aqui, ó, que alegria indizível. Essa é a alegria que nós temos que ter, irmãos. Essa é a alegria da salvação. É por isso que nós não podemos perder essa alegria da salvação. É por isso que nós vamos ver que Davi, irmãos, ele pediu isso: Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Irmãos, o crente que tem a alegria da salvação, nada que acontece aqui tira o brilho do seu rosto. Nada que acontece aqui, irmãos, tira o foco dele das mansões celestiais. Nada que acontece aqui, irmãos, ou seja, ele não tem temor pela sua vida, como diz o apóstolo Paulo. Ele não tem apreço pela sua vida, o que há de acontecer, o que os homens podem fazer. Porque o próprio Senhor Jesus diz: não tema que o homem possa fazer. Aqueles que podem matar até o corpo. Mas tema aquele que pode matar o corpo, ele tem poder também, não só de matar o corpo, mas de lançar a alma no inferno. Está falando do julgamento do Deus Todo-Poderoso, a qual todos estarão perante ele. Até a igreja, irmãos. Mas esse julgamento da igreja é diferente. Esse julgamento da igreja diante do tribunal de Cristo não é para condenação. Não é, mas é para retribuição segundo as obras feitas na terra. Os galardões pela sua vida voltada ao Senhor. Tá? Vamos lá. Terceiro tópico. Terceiro tópico fala aí sobre o estado final de todos os santos. Nós temos aqui 3 subtópicos, tá, irmãos? O primeiro é o que todo crente salvo deve esperar. O segundo, viveremos todos em unidade. E o terceiro, finalmente em casa, né? Então o primeiro aí, ó, o que todo crente salvo deve esperar, o comentarista vai dizer assim, ó: os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus, onde nós temos a leitura em Hebreus. Moisés passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito com a sua glória, porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino e forasteiro nesta jornada, pois está consciente do que o seu lar, ou seja, a nossa cidade, a nossa cidadania é do céu, irmãos. Então, irmãos, olha que coisa interessante aqui, irmãos. A igreja, ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus tem o seu padrão. O reino de Deus tem a sua ética, moral. O reino de Deus tem as suas normas. Todo o reino tem normas, regras, ética. Nós temos, irmãos, porque como nós estamos em Cristo, estamos também fazendo parte do reino de Deus, da igreja do Senhor. Então, como peregrinos e forasteiros que nós estamos nessa terra, nós somos até sujeitos à lei dos homens, à ética dos homens, né? Mas, irmãos, a nossa cidadania é do céu. A nossa terra, o nosso país é o céu. Então nós vivemos de acordo com os padrões divinos. O padrão de Deus, do reino de Deus, está acima do padrão da terra que nós somos peregrinos. Ou seja, o padrão do reino de Deus, a vida ética, moral, espiritual, está acima do lugar que nós estamos, que é a terra, irmãos. É por isso que Pedro vai dizer, quando ele é levado diante do Sinédrio, capítulo 4 de Atos: antes importa obedecer mais a Deus do que aos homens, porque a nossa pátria é o céu, a nossa cidade é o céu. Então nós vivemos os padrões celestiais.
Nós vivemos o padrão divino, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Ele continua dizendo aqui, ó. Por isso o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino e forasteiro nessa jornada, pois está consciente do que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, de onde, né, o nosso grande e maravilhoso Deus, ele habita. Tá, irmãos? Então nós aprendemos através dos ensinos de Cristo, irmãos. Jesus Cristo, ele vai dizer que aonde estivesse o nosso coração, ou seja, o coração do homem, ali estaria aonde estivesse o seu tesouro, né, melhor dizendo, ali estaria o coração do homem. Jesus falou sobre isso. Quando Paulo diz que é necessário nós pensarmos nas coisas de cima, é porque toda a herança dos salvos, irmãos, está lá. Então a herança, ela expressa algo que está reservado, que está guardado. Para quem? Para os fiéis de Deus. Para os fiéis servos de Deus. É esse tesouro que está nos céus, irmãos, guardado e reservado para nós. E esse tesouro, essa herança, a Bíblia vai dizer, irmãos, que não sofre o processo de destruição. A Bíblia vai dizer, irmãos, que não sofre a deterioração deste mundo pecaminoso. É por isso que Jesus diz, para o homem não ajuntar aqui muita coisa. Não juntar em prata e ouro aí, ó. Não coloque o seu coração nisso. Não ajunte prata e ouro que os ladrões minam e roubam. Coisas da terra que a traça corrói. Ou seja, que é destruído. Mas ele está dizendo, a sua herança, o seu tesouro que está nos céus, não sofre o processo de destruição. Não sofre o processo de deterioração. Não se deteriora, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Então, a Bíblia está dizendo que todos os santos, eles terão agora esse direito que é dado por Cristo Jesus, através da sua obra redentora, de participar definitivamente do reino de Deus. É o que a Bíblia nos diz. Então, nesse reino de Deus, irmãos, que será implantado, ali haverá alegria, ali haverá paz, ali haverá justiça, ali a santidade será uma realidade. Nós vamos ver, irmãos, que a vontade de Deus vai se realizar de modo perfeito. Vai estar tudo na mais harmonia. Tanto a natureza, que estava sujeita também à maldição, e Paulo vai tratar isso, se eu não me engano, Romanos capítulo 9 ou 10. Vai falar que até a natureza geme, esperando a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Tanto a humanidade que vai ser redimida totalmente. Tá, irmãos? Vamos lá. Segundo subtópico. Viveremos todos em unidade, né? Ele está dizendo aí para nós, ó. O comentarista diz assim: ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e 2 alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Ou seja, está falando de todos os crentes. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas num povo só, irmãos. Olha lá, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas: nisto não há judeu nem grego. Gálatas 3:28. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, de separação, sem qualquer tipo de discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Então preste atenção, irmãos. Ao descrever aqui a cidade celestial, o quadro que se tem, que se vê, é dessa união, irmão Everaldo. É dessa união de todos os salvos em Cristo, vivendo em plena harmonia, vivendo em plena comunhão com Deus.
Este é o quadro. Esta é a figura de todos os salvos reunidos, vivendo em plena harmonia e vivendo essa plena comunhão com Deus. Então, no futuro, quando Deus, pelo seu poder, que nós estamos vendo aqui, renovar todas as coisas, isto é, a criação, nós vamos ver que se realizará uma unidade perfeita. Tudo vai estar numa unidade perfeita. Todos os servos de Deus servindo a Deus. Então Jesus Cristo mesmo, ele disse isso. Jesus Cristo, ele diz que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, eles vão se assentar juntos à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus falou sobre isso, irmãos. Então, não importa aqui, irmão, Petrúcio, a cultura, não importa aqui a origem, da onde veio, a origem das pessoas, das nações, não importa o status social, não importa, irmãos, o viver em Cristo desfaz tudo isto e vai produzir essa perfeita união, unidade, essa comunhão, irmãos. Olha isso, que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que não haverá mais segregação, irmão Everaldo, separação. Não haverá mais discriminação, diferença de classes. Ou seja, irmãos, não haverá mais intriga, não haverá mais divisão, não haverá mais contenda, não haverá mais desavença. Por quê? Porque o pecado nessa cidade celestial, ele já foi banido. Não tem espaço, irmãos, na nova cidade celestial, o pecado. O pecado vai ser erradicado, irmão Everaldo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então nós podemos ver que a união, ela será perfeita. Essa união, irmãos, vai ser sem barreiras. Sem impedimento. Tanto cultural, tanto social. A Bíblia está dizendo que todos nós, irmãos, todos os crentes em Jesus, no passado, no presente e no futuro, eles viverão em comunhão com o Pai Eterno. Eles viverão adorando a Deus para sempre. Porque desde o momento em que nós fomos salvos, o Senhor já nos chamou para isso. Já nos chamou para a comunhão. Deus já nos chamou para a comunhão, irmãos. É por isso, irmãos, que discriminação, diferença, divisão, é tudo obra do diabo. Porque Deus nos chamou para a comunhão, irmão Everaldo. Toda intriga, toda dissensão, toda briga, irmãos, toda desavença, toda contenda é obra do diabo. Porque Deus nos chamou para a comunhão. Deus chamou o seu povo para a comunhão, para estarmos unidos. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Todos trabalham para um bem comum. O bem do quê? Do corpo. Já pensou se o nosso corpo ficasse brigando, irmão Everaldo? Você fala para a mão, pega o sapato para colocar no sapato, pega o sapato para colocar no pé. Aí a mão, não, eu não vou porque eu estou em desavença com o meu pé. Não, não vou obedecer não vou. Ah, irmãos, um exemplo aqui, parece bobo, né? Mas é uma realidade. Então não tem desavença. Já pensou, irmãos, se tivesse essa desavença no nosso corpo? Isso é a mesma coisa no corpo de Cristo, irmãos. Não podemos ter desavença. Tem que ter comunhão, harmonia. E o apóstolo Paulo diz que o vínculo dessa perfeição é o amor. É o amor. Tá? Vamos lá. Terceiro subtópico. O comentarista vai dizer aí o terceiro subtópico, ó, finalmente em casa. Ele diz assim, ó, sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. Hebreus 11:13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus, Filipenses 3:20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e a sua palavra, eles cultivam em seu coração o desejo de ir para casa.
como ansiava e anelava o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Então, como eu disse, irmãos, Paulo ele já anelava por isso. Paulo já tinha essa expectativa ardente no seu coração. Paulo já desejava estar com o Senhor porque ele disse que era muito melhor. Então, Paulo, irmãos, no seu dia presente, ele já cria que Cristo iria voltar naquele momento. Naquele momento, antes dele morrer, fisicamente, ele cria que Deus retornaria. Tá, irmãos? Então, o que fica para nós aqui, nesse terceiro subtópico? O que fica para nós aqui, irmãos, é que nesta vida, nós lutamos. Nesta vida, irmão Everaldo, nós sofremos. Nós batalhamos. Nós choramos, irmãos, sim ou não? Sim. Sim, mas chegará, irmãos, o dia em que finalmente nós alcançaremos o nosso destino final. E qual é o nosso destino final? O céu de glória, a cidade celestial, o estado perfeito e eterno. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A parada final do cristão, irmão Everaldo, depois de concluir a sua jornada de fé, é o céu de glória. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa grandiosa que Deus preparou para nós. Essa é a esperança que todo salvo tem que ter. Robson, Pode falar, pastor Luan. é igual a Bíblia diz, eu venci o mundo e tu também vencerá. Né? Jesus foi o primeiro, irmãos, que venceu. E ele venceu por nós também. Todo aquele que está em Cristo, ele vai vencer, irmão Everaldo. Todo aquele que está em Cristo, ele vai vencer, irmãos. Porque Jesus já venceu por nós. Então a Bíblia descreve, irmãos, a eternidade em Apocalipse 21 e 22 como uma nova criação. Uma nova criação tanto da natureza como da humanidade redimida, irmãos. É um lugar sem dor, é um lugar sem pecado, é um lugar sem sofrimento, é um lugar sem maldição. E a Bíblia vai dizer que é um lugar de vida plena. E esse deve ser o desejo do coração de todo salvo. Nessa promessa de Deus, irmão Everaldo. Nessa promessa que o Senhor nos fez. Essa bendita promessa, irmãos, gloriosa e maravilhosa. Você já pensou, irmãos? Às vezes você fala assim, pastor irmão, eu quero um pouco de paz. Eu quero um momento aqui de alegria. Eu quero um momento aqui de prazer, de sossego. Olha isso, irmãos. Eu não quero dor, eu não quero preocupação. Mas aqui, irmãos, é impossível. Mas há uma promessa de Deus, que é o céu de glória, o estado perfeito, a cidade celestial do Senhor para nós. Essa é a promessa do Senhor, irmãos. É igual em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz que Deus limpará de todos os olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. E não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente e tal, assim. Você entende como isso, irmãos, foge da nossa mente finita? Você já imaginou um lugar como esse, irmãos? Mas não consegue chegar, irmão. Você não consegue chegar. Por mais que a nossa mente tente conjecturar, imaginar, pensar esse lugar, ainda não chega, irmão Leal. Por quê? Porque nós nunca tivemos isso aqui nessa terra. Nunca tivemos uma vida aqui nessa terra, irmãos, sem dor, sem sofrimento, sem preocupação, sem pecado. Nós nunca tivemos e nunca vamos ter aqui, nessa vida presente terrena. Então é por isso que é difícil, irmãos, nós até mesmo imaginar. Mas a Bíblia diz que isso é uma realidade para nós. A Bíblia está dizendo que isso é uma realidade, irmãos. Essa promessa de Deus é uma realidade. Ela vai se concretizar. Ela vai se consumar. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, irmãos. E esse estado perfeito, irmãos, nós iremos alcançar se permanecermos firmes em Jesus.
Então, quando terminar a nossa jornada aqui, nós viveremos os céus, que é a presença, onde está a presença de Deus, a presença permanente, a presença eterna de Deus. Jesus, ele vai dizer, irmãos, que ele deixa claro para nós que nós deveríamos viver neste mundo sabendo que a nossa casa eternal é os céus. Ele vai dizer isso, não vai? Abre lá João 14. Jesus vai dizer isso, irmão, para nós. João 14. Leia aí os versículos 1 e 2, irmãos. Olha aí Jesus deixando claro para nós que nós viveríamos aqui neste mundo. Pode ler, Pode ler, pastor Luan. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Olha aí, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Né? As mansões celestiais, a cidade de Deus, aqui está se referindo ao arrebatamento da igreja, né? Se referindo à nossa casa eternal, que é os céus. Que coisa maravilhosa e grandiosa, irmãos. Vamos para a nossa conclusão. A conclusão diz assim, ó. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Então, irmãos, como eu disse, aqui vai se determinar o futuro nosso, para onde nós iremos. E um futuro de céu de glória, que nós aprendemos nesta manhã, ele só é destinado para aquele que se arrependeu e confessou Jesus como único e suficiente Salvador. Tá? É aquele que agora é nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. É aquele que agora experimentou um novo nascimento, como diz em João capítulo 3, versículos 3 e 5. Tá, irmãos? Para esses que nasceram de novo, que estão em Cristo Jesus, o destino é o céu de glória. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda a vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Amém, meus irmãos? Amém. Pensa, né? Pastor Osiel Gomes, pastor que trouxe para nós, irmãos, esse trimestre, com esta matéria abençoadíssima, né? Nesse segundo trimestre, tratando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade e perseverança para chegar aos céus. O pastor Osiel Gomes, que é líder da Assembleia de Deus lá em Tirirical, né? São Luís do Maranhão. Esse pastor que trouxe essas lições, 3 lições abençoadíssimas para as nossas vidas. E aqui nós podemos crescer um pouco mais nesse segundo trimestre de 2024, através dessas aulas abençoadoras, irmãos, para as nossas vidas, sempre com base nos textos bíblicos, né? E também voltado ao nosso pensamento assembleiano, dentro daquilo que nós cremos e acreditamos. Amém, meus irmãos? Amém. Queremos também, desde já, nos despedir dos nossos irmãos que estão conosco através das redes sociais, a página do Facebook da nossa igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Meus irmãos, lembrando que estamos localizados aqui em Bauru, no núcleo habitacional do Otávio Razi, na rua Gabriel de Almeida Senja, número 118. Estamos aqui o apoio, estamos aqui como conselheiro, como guia espiritual, nosso pastor Renato Silva. Também, irmãos, sobre os cuidados para a nossa sede setorial, que está ali na Vila Independência,
residência na rua Felicíssimo Antônio Pereira, número 129, sob os cuidados do nosso pastor setorial, e que também é segundo vice-presidente do Ministério Ipiranga, e também nossa convenção da Comoeso, pastor Luiz Fernandes de Oliveira. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até uma próxima aula, querendo Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, mais um trimestre concluído.